boa tarde, turma, tudo bem? Bom, vamos começar a gravar os nossos vídeos aqui, tá ok? Para podermos dar continuidade na nossa aula, certinho? Devido a esses problemas que a gente está tendo aí dessa pandemia, né? Então nós vamos gravar nossos vídeos agora autorizados pela escola, certinho? E vamos nos manter focados aí, motivados, porque a gente não pode parar não, ok? Tem que estar aí sempre focado. Bom, vamos falar, dar uma continuidade agora, da aula de sistema digestivo. Foi a última aula que nós tivemos, certo? Vamos falar aqui a respeito da cavidade abdominal. Como que funciona toda essa estrutura aqui? Sabemos que dentro da cavidade abdominal, que ela começa ali junto ao diafragma, né? E termina na região pélvica. Por que região pélvica? Porque ali se acopla, né? Se encontra a bexiga, que está aqui, ó, representado aqui, ó, a bexiga, ok? Então, desde a alça lá, do músculo do diafragma, até aqui embaixo, na região pélvica, nós encontramos a bexiga, né? Nessa região, nós consideramos como órgãos abdominais. E quais que vão ser esses órgãos? Aí é que nós vamos começar, ok? Os órgãos vão ser divididos em quadrantes, né? Para poder melhor identificá-los. Então vamos colocar aí, no quadrante superior aí nós temos, visualizamos aqui, né? O fígado, a vesícula biliar, o pâncreas que está logo aqui embaixo aqui, ó, essa partezinha amarelinha, ok? Temos aí também o nosso estômago, né? Lembrando que o nosso estômago ele é dividido em fundo do estômago, que está na parte superior, curvatura maior, a curvatura menor, essa região aqui que é o corpo pilórico, né? Corpo do piloro, a parte central aqui, maior aqui, que é o corpo do estômago, certinho? Aí temos aqui superiormente, que a gente não consegue ver nessa imagem aqui, mas temos aqui a parte do esôfago, né? Que nós chamamos de região cárdia, que não tem nada a ver com o coração, lembra que eu falei? Nada a ver com o coração. É só o nome da válvula, né? A válvula cardíaca, a válvula cárdia. E aqui no finalzinho que nós temos outra válvula também, que faz a ligação entre o estômago e o intestino delgado. Essa ligação também é uma válvula, é chamada de válvula do piloro, ou válvula pilórica, tá? Tá bem nessa região aqui, ó. Então a gente visualiza tudo isso aqui no quadrante superior. Além também do baço, né? Então vemos aqui o baço, vemos aqui a curvatura aqui também da flexura esplênica, ok? No caso do intestino grosso, né? E parte aqui do cólon transverso do intestino grosso também, perfeito? Quadrante aqui, médio ou quadrante intermediário, que é toda essa região aqui, ó. Nós vamos visualizar o quê? Parte do cólon ascendente, a flexura hepática, uma parte maior aqui do cólon transverso, também uma parte do cólon descendente, né? E bastante das partes do intestino delgado, né? Das vísceras. Essa parte aqui é uma parte entre duodeno e jejum, ok? Lembrando que o intestino delgado é dividido em três partes, né? Duodeno, jejum e o ilho, que é essa porção aqui inferior. Porém, no quadrante médio ou mediano, nós vemos essas partes aqui. E posteriormente, essa imagem aqui, ó, nós vamos passar para essa imagem aqui, ó. Posteriormente, na região média desse quadrante aqui, dentro da cavidade abdominal, nós vamos encontrar o que também? O sistema urinário, né? Que é representado aqui pelos dois rins, o direito e o esquerdo, ok? Acima dele, as glândulas suprarrenais, que vamos falar a respeito delas também, ok? E também parte dos ureteres, que vão descendo aqui, ó. Além da artéria renal, né? E as veias renais também, que entram nessa região aqui, perfeito? Continuando aqui também, nós temos aqui a região do quadrante inferior. Aí o quadrante inferior nós vamos ter o quê? Também a parte do cólon ascendente, né? Do intestino grosso. Aqui parte das vísceras do intestino delgado, né? Aqui a região do ilho, nós chamamos de ilho cecal, que é essa região aqui entre o intestino grosso e o intestino delgado. É a ligação entre os dois, né? Uma região chamada de ceco. E logo aqui embaixo aqui,
é um pouquinho clara a imagem, mas logo aqui embaixo aqui nós temos o nosso apêndice. Como eu falei nas aulas anteriores, né? Ao contrário do que pensávamos, o apêndice só servia para doer, na verdade não é, tá? O apêndice ele tem uma função importantíssima, que ele libera bactérias aqui, que são bactérias que vão ajudar a detritar o bolo fecal para que aconteça um movimento peristáltico, né? Aquele movimento involuntário, movimento muscular, que vai levar o bolo fecal por todo esse caminho, né, até ele sair no reto e ser excretado, perfeito? Então nós temos aqui também nosso apêndice. Aí que nós temos também parte do finalzinho do colo descendente, o início e a continuidade do colo sigmoide, né? Aqui tem a parte do reto e posterior a essa imagem também aí sim nós vamos ver a nossa bexiga, tá? Então logo um pouco aqui abaixo aqui, ó, a nossa bexiga aqui, posteriormente, certo? Essas aí são as cavidades, esses aí são os órgãos, né, da cavidade abdominal, perfeito? Falando um pouquinho a respeito, né, dos órgãos da cavidade abdominal, vale a pena salientar, né, destacar aí o fígado. O fígado, que está aqui representado por essa imagem aqui, ó, é o maior órgão aí da cavidade abdominal, né, sendo a maior glândula, porque o fígado também é uma glândula, faz parte do sistema endócrino, tá? A maior glândula do nosso corpo, nosso organismo. E ele tem aí mais de 500 funções, né, no nosso corpo, entre elas a principal, que é filtrar 100% do nosso sangue. Nesse processo de filtragem do sangue, ele retém todo aquele material, né, que não serve para o nosso organismo, principalmente a gordura, só que ele faz um processo interessante aqui, porque o fígado ele pega toda essa gordura, aí ele libera algumas enzimas, né, tipo a amônia, né, a própria ureia, e nessa mistura química aí, ele transforma essa gordura em uma outra enzima importantíssima para o nosso estômago, que é a bilin, né? A bilin, ela ajuda a forrar as paredes internas do nosso estômago, nos protegendo aí do suco gástrico, que é muito ácido. Então, se não fosse a bile aí, o suco gástrico ia corroer o nosso estômago, né? E, consequentemente, não teria como sobrevivermos a isso. Perfeito? Também aqui, do fígado, a vesícula biliar. A vesícula biliar é uma bolsa, né? Uma bolsa de tecido conjuntivo que vai abrigar aí o excedente dessa produção de bile. Então, ou seja, tudo aquilo que o seu fígado produzir, ele vai armazenar dentro dessa bolsa, desse tecido conjuntivo, né? E posteriormente, o estômago precisando, através dessa ramificação aqui, ó, ele libera nessa região aqui pilórica aqui, a bile, né, para poder ajudar a forrar as paredes internas do nosso estômago, né? Algumas pessoas têm alguma patologia que são pedras na vesícula biliar, né? São os cálculos, na verdade, formados aqui, principalmente por excesso de sódio, né? Então acumula-se bastante cálculo nessa região aqui. O que acontece? Se a parte farmacológica não resolver, né, não eliminar esses cálculos, aí é necessário fazer uma cirurgia e retirar essa parte aqui. Bom, retirando a vesícula biliar, a gente consegue sim sobreviver. Porém, existem algumas restrições das quais a gente tem que trabalhar, né, ao longo da nossa vida dentro dessas restrições aí, né? Basicamente na melhora da alimentação, ok? Falando um pouquinho a respeito do baço. O baço é essa região aqui, ele fica posterior, ele fica infero-posterior ao nosso estômago. Ou seja, uma parte de baixo do estômago e atrás do estômago, certinho? O baço, ele faz parte do nosso sistema linfático. Ele é uma linfa, né? A maior entre elas, faz parte do nosso sistema linfático. É um pequeno órgão, né, que está localizado na parte superior esquerda do abdômen e que é muito importante para filtrar o sangue e remover glóbulos vermelhos lesionados, assim como produzir e armazenar células brancas para o sistema imunológico. Ou seja, um dos principais órgãos na produção aí de autoimunes, né? A nossa imunidade é o nosso baço, ok?
E ele faz também a hematopoiese, que é a produção de novas células sanguíneas, certinho? Então, ele produz anticorpos aí, protetores, e tem um papel importantíssimo para nossa imunidade. Então, o baço ele fica localizado aqui posteriormente, inferior ao estômago, mas porém no quadrante superior, né, na cavidade abdominal. Lembrando que esse órgão aqui ele é muito sensível, certo? Então, dependendo da situação, do impacto aqui, ele pode ser facilmente corrompido. Nós temos aqui também essa parte amarelinha aqui, ó, que é o nosso pâncreas, né? Essa glândula aqui também é uma glândula, o pâncreas, né? É importante na produção de bicarbonato de sódio, que ajuda na quebra das moléculas de proteínas dos alimentos que ingerimos e também na produção de insulina, né? Que aí é um hormônio aí, uma enzima importantíssima aí, fundamental para a distribuição de açúcar proveniente dos alimentos para o nosso corpo. E assim, nos dando a energia que necessitamos, né? A energia para o nosso corpo aí, através desse açúcar, né? Na verdade, melhor dizendo. Então, o que que acontece? É produzida no pâncreas tanto o bicarbonato de sódio quanto a insulina, né? E ambos são depositados, né? Essas duas enzimas, esse hormônio, é depositado nessa região aqui, que é a região do duodeno, que é o início do intestino delgado. Aí aqui nessa região aqui do duodeno, como nós falamos nas aulas anteriores, é absorvido até 50% dos nutrientes, né, dos alimentos que a gente ingere. E os outros 50% vai pelas alças do intestino delgado mesmo, ok? Então 50% é liberado ali. Então essa região é uma região muito importante, né, que é o início aqui do intestino delgado, que é chamado de duodeno, ok? Então o pâncreas funciona dessa forma aí, liberando essas enzimas aí para poder nos ajudar a principalmente quebrar proteínas desses alimentos, né, para ficar mais fácil da absorção dessa região aqui, que é do duodeno, né, os ductos aqui, os capilares que existem nessa região aqui, captarem esses nutrientes e jogarem para a nossa corrente sanguínea e assim nutrir o nosso corpo com esses nutrientes, né?